E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre a série Drive to Survive da Netflix. Aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boletim Doc do BBcast. A gente vai conversar com vocês sobre a quarta temporada de Drive to Survive. A gente tem algumas considerações para fazer para vocês. Exatamente. Bom, e hoje aqui para falar da série nós temos uma convidada especial que vocês já conhecem das lives lá do canal do YouTube. Bem-vinda, Denise. Olá, Rubens. Olá, Débora. Olá, pessoal que está ouvindo o BBcast. Então vamos aí falar dessa temporada, mais uma temporada do Drive to Survive. Já virou sucesso aí na Netflix. O Boris, como sempre, qualquer produção que tem aqui do BP, nos podcasts vocês escutam miados, nas lives você sempre tem um gato passando, e aí vocês acabaram de ver o Boris, gatinho da Denise, que não poderia ser diferente, né? Denise, como toda boa maquilarista, tinha que ter um gatinho laranja. É requisito para participar das lives do BP ter um gato. Exatamente. Bom, mas antes de continuarmos, vamos agradecer a nossos apoiadores, né, Débora? Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock no crescimento, no desenvolvimento, aqueles que apoiam financeiramente para a nossa manutenção. E deixando aqui esse recadinho de sempre, assistiu o Drive to Survive, comente aí com a gente o que você achou, fale o que você achou das nossas críticas, sobre a nossa opinião aqui no BBcast, e também não deixe de compartilhar nas redes sociais do nosso podcast, para que mais gente possa ouvir e acompanhar a Fórmula 1 com a gente. Bom, pessoal, vocês que estão escutando a gente ou assistindo pelo videocast aqui na plataforma do YouTube, não deixem de conferir o Apoia-se, se tornar um apoiador aqui do nosso trabalho, auxiliar a gente no nosso crescimento e desenvolvimento. É muito importante esse apoio financeiro. E você que também está vendo a gente pelo YouTube, confira na parte de membros para poder se tornar um membro aqui do canal e também apoiar o nosso trabalho. Mas outra forma também é você ver os nossos posts, as nossas publicações por todas as redes sociais e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas conheçam a gente. E está sendo legal ver que vocês estão escutando e participando dos programas, então isso também é bem importante para nós. Exatamente. Bom, Denise, essa quarta temporada foi assim, né? O ano passado, quando estava tendo a temporada, que foi uma temporada eletrizante, foi uma das melhores temporadas que eu já assisti, eu tinha muito medo do que Drive to Survive ia fazer, sabe? Eu tinha aquele receio do que a gente viu na segunda e terceira temporada, e que muita coisa foi criado, um enredo totalmente diferente do que se viu na pista, do que a gente ficou sabendo de paddock. Eles criaram vilões que não existiram, criaram situações que não existiram, mas eu acho que nessa quarta temporada, acho que em decorrência das críticas, eles deram uma amenizada. Existe uma ficção ali criada, mas não é tão grande quanto foi nas últimas temporadas. Então, o meu maior medo era dessa guerra Red Bull e Mercedes tomar conta. Assim, demais, assim, toda a narrativa. E eu até gostei, porque eles deixaram isso muito pro começo e pro final, lógico, mas deixaram o miolo da temporada, da série, para outros personagens legais, assim. Então, eu até gostei também do jeito que eles fizeram. O meu medo era esse. E também acho que também eles não fantasiaram tanto como fizeram nas outras temporadas, assim, de criar muitas rivalidades. Criaram um pouquinho, né? Mas foi um pouquinho mais maneirado. Eu concordo com você, Denise. A gente tinha acho que essa preocupação de o quanto que a disputa do Hamilton com o Verstappen ia tomar conta, e também acho que da ação do Toto Wolff e do Christian Horner na série, né? Mas eles conseguiram deixar essas partes nos dois extremos. E eu acho que tem até um momento, assim, da série que você se esquece que teve essa disputa entre eles. Porque tem outros enredos, tem outras coisas acontecendo. Então é meio que ignorado. Eu acho que a única parte porque esse deveria talvez ser o fio que conduz toda a temporada, né? A gente teve disputa a todo momento. Mas tudo bem, eu acho que também muitas das pessoas que estão assistindo Drive to Survive vão parar para poder assistir, não queriam também ter essa sensação maçante que foi a temporada passada. Porque chegou um momento que começou a ficar muito insuportável de acompanhar a temporada com o comportamento que a gente teve das duas equipes ali que estavam disputando. Então, eles trazem esse sentimento para a série, mas acho que conseguiram amenizar para pelo menos ter bons episódios ali que o pessoal não precisa se preocupar com isso. Uma coisa que eu achei interessante foi que eles diluíram o Gunter, né? Tem o episódio da Haas, mas
eles conseguiram colocar o Gunter espalhado pela série, tipo assim, ele era meio que um easter egg, tipo Então procure o óleo. Procure o óleo. Então ele aparecia, fazia uma piadinha, fazia uma coisa, então não ficou tão cansativo quanto as duas últimas temporadas, que na primeira eles viram que ele era o Homer Simpson, né, da Drive to Survive, e quiseram explorar no 2 e no 3, e agora no 4 não, foi um pouco mais suave, foi bem mais gostoso acompanhar o Gunter, e aí eu acho que a gente já pode falar também, né, do que a gente gostou e não gostou da série, né, vou começar pela Débora, assim, da série, o que você não gostou daquela coisa que você falou, cara, isso daqui podia ter sido chutado fora, e o que você gostou que você falou, pô, isso daqui foi muito bem feito pela Netflix? Bom, eu acho que a parte da Williams estava devendo, a gente sentiu falta na última temporada quando eles simplesmente ignoraram a venda da Williams, a gente teve até ali a saída da Claire, mas foi uma coisa assim bem rasa, tipo, a participação da Williams foi muito pequena no ano passado. E esse ano eles fizeram um episódio dedicado a isso, mas também para poder falar um pouco do George Russell, que acho que é importante para quem está assistindo a série, vai começar a acompanhar a Fórmula 1, talvez agora, entender de onde estava vindo esse piloto e por que ele ia ser contratado pela Mercedes. Então, isso foi legal. Mas eu acho que uma parte que eu tiraria foi forçar também muito o desconforto do Lando Norris com o Ricardo. Tipo, eles não são tão amigos como todo mundo gostaria que fossem, mas eu acho que também teve uns momentos ali que ficou meio distorcido, e parece que o Lando, depois que a série foi exibida, ele até falou sobre isso, ele meio que compreendeu o lado do Max Verstappen não querer participar por conta dessas coisas que fazem, tipo, tiram algumas frases que eles falaram, sim, mas que fica fora de contexto, porque eles mudam aquilo para poder criar uma rivalidade. E você, Denise? Eu acho que o episódio inteiro da Haas... Não, assim, porque assim, dos outros, teve um episódio para os rookies, né, para os iniciantes, e um episódio inteiro focado no Mazepin, e assim, e eles deram um ar nesse episódio do Mazepin e da Haas, como se a Haas estivesse contra o Mazepin, e isso incluía o Mick Schumacher. Uhum. O Mick Schumacher colocaram no grupo dos vilões, e o Mazepin, coitadinho, a equipe não colabora com ele. Então eu acho que forçou um pouco a barra, e só contou um lado da história, e ficou muito grande. Eu acho que podia ter juntado junto com todos os outros rookies que estavam lá, que eles fizeram no episódio, diluía ele junto com os outros rookies. Olha, Denise, eu concordo com você, sabia? Não, até esse negócio de usar o Mick Schumacher como vilão, você me fez pensar que, assim, para aquela galerinha que já gostava de chamar o pai dele de Dick Vigarista, já começa a criar aquela coisa, né, de antipatia com o menino. E para quem acompanhou a temporada, acompanhou o Mick Schumacher e a Haas, sabe que nada disso aconteceu. Era uma coisa que até eu e a Débora, durante o episódio, falávamos, que, tipo, o carro da Haas, principalmente do Mazepin, tinha tanta massa de reparo, de reconstrução dele, que ele começou a ficar muito pesado. Então, assim, até para a última corrida, se eu não me engano, eles já não tinham nem peça, porque não tinha nem reposição, eles não construíram peça. E é interessante que aquele GP da Rússia, né, a gente tem a sensação que o Mazepin foi pro pódio com aquele parte final. E na hora que ele fala, o Michel Day fala no rádio, dando importância, nossa, você ficou na frente do Latifi e do Mick Schumacher, mas o Mick Schumacher abandonou. E abandonou de um jeito muito estranho, diga-se de passagem, né? A vela 6 tá falhando. Cara, que vela 6? Tipo, né, enfim. E o Latifi, que, cara, no final da corrida foi sorteio, o Mazepin realmente fez uma leitura estilo Barrichello, que faz aqui em São Paulo, que vê as nuvens sobre a represa e vai e abastece. A mesma coisa fez o Mazepin na corrida. Ele viu a nuvem ali sobre o Mediterrâneo, falou, Mar Negro, desculpa, errando a geografia do lugar. Vou fazer meu pit stop. Bacana, foi isso, mas ele não chegou no pódio, não fez nada. Chegou em penúltimo e tá achando que ganhou a corrida, né? Mas isso foi o que eu não gostei. Que não deram também espaço de fala. E também, assim, o Mick também bateu bastante. E aí eles meio que fingiram que não viram. Né? Então, eu acho que ficou bem manipulada essa parte, mas podia ter sido diluída. E do que você mais gostou, assim, na série, assim, que você falou assim, cara, esse vale o preço do ingresso, vale o preço do boleto da Netflix? Eu gostei muito do episódio final. Eu achei emocionante, eu já sabia o resultado, mas eu fiquei assim, sabe nervosa, assistindo, sendo que eu já sabia o final. E achei, assim, legal ele não ter tomado muito
nenhum lado. Mostraram, tipo, as emoções correndo solta dos dois lados. Então eu gostei muito, muito disso, de ter passado, conseguiram passar essa emoção sem meio que tomar um lado. Eu acho que o mais legal foi não ter realmente pendido para nenhum dos dois lados. Eles mostram o que aconteceu ali, os questionamentos da Red Bull para cima do Masi, os questionamentos também da Mercedes para cima do Masi. Eu só achei uma coisa interessante, que assim, durante toda a temporada, tem uma coisinha que, tipo, vai pingando em vários episódios, que é o Masi falando com o Horner. Tipo, tem cenas, assim, tipo, deles falando. Então, assim, de certa forma, você mostra que o Masi era uma pessoa meio influenciável. E aí, no final da última corrida, ele, tipo, pelos times ali questionando ele tomou uma posição e decidiu fazer o que fez, né? Mas eu achei interessante isso, pelo menos eles irem mostrando ao longo da temporada que tinha comunicação do diretor de prova com os chefes de equipe, que isso era aberto e que acabou também dando uma mexida no campeonato. E uma coisa que eu achei legal, que eu acho que para todo mundo que acompanhou a temporada, a gente sabe que, de certa forma, foi manipulado para os dois lados, assim, tipo, para a gente ter uma competição até o final. Então, teve decisões que foram favoráveis para a Mercedes, teve decisões que foram favoráveis para a Red Bull, mas isso a série não deixou de mostrar, ela não mostrou que só um foi favorecido. Desse lance do último episódio, que a Denise falou que a gente já sabe o resultado, eu acho que foi uma coisa legal, que ele retomou aquela coisa do primeiro episódio que a gente teve da primeira temporada, que a gente sabia que as Haas tinham abandonado, a gente vê toda aquela tensão da equipe feliz que, tipo, o Magnussen e o Grosjean vão chegar em quarto e quinto lugar, estão felizes com isso, e a gente tem aquela expectativa mesmo de saber o resultado. A mesma coisa foi nesse episódio final, Denise, eu achei legal você ter trazido isso, porque a minha sensação que eu queria saber mesmo era de como eles iam tratar, se eles iam ser totalmente chapa branca, ou realmente eles iam, tipo assim, pinçar os dois lados, demonstrar tudo. E até uma frase do Will Bustle que eu achei interessante, ele fala, olha, é uma decisão, não fala que foi influenciada pelo Christian Horner ou que foi manipulada pela Red Bull, mas foi uma decisão que favoreceu o Verstappen. Bom, então assim, ele coloca a decisão, ou seja, o que o Masi fez, não que qualquer equipe, uma das duas, tenham feito. Então isso eu achei muito legal e que mostrou realmente que os dois pilotos chegaram nas duas últimas corridas ali, o Verstappen doente em Jeddah, passando mal, o Hamilton com uma tensão, não querendo ser filmado, com muita, assédio em Abu Dhabi, então acho que foi muito bacana a gente ter esse último episódio, que foi muito bem construído mesmo. Valeu a pena, acho que assim, o último episódio realmente, agora eu entendo por que eles não mostraram pra galera de fora, né, porque era realmente para deixar o grande finale mesmo para os dois últimos episódios. Eu acho assim, que quem nunca assistiu a Fórmula 1, se assistir esse último episódio, vai querer ligar a TV agora na próxima corrida para assistir, para saber mais. Eu acho que se eles queriam instigar um público novo, com esse último episódio eles conseguiram. Isso que você falou de instigar público novo, né, Débora, é bem interessante, porque eu acho que essa temporada, para o pessoal que fala que, pô, tá chegando fãs novos através de Dark Survival, é uma temporada bacana para chegar. Porque antes, por mais que seja, a gente realmente não tinha... Quase não se falava do Lewis Hamilton, só poucos momentos. E esse é o primeiro Dark Survivor que você fala realmente dos dois postulantes ao título, da briga das duas equipes. E você coloca até o Toto Wolff como um personagem um pouco mais cerebral, e o Christian Horner é um cara muito mais emotivo, né, que age mais por emoção, tem as explosões xingando, tudo bem, o Toto Wolff joga fone de ouvido, chuta o anão que tá dentro da oficina, faz de tudo, mas são dois personagens bem distintos dentro da série. Eu acho que para quem quer assistir, ou quem tá chegando agora e vai assistir essa temporada, olhando pela terceira que a gente teve, eu não criei expectativas para a quarta. Então, para mim, tá tudo ok. Tipo, foi uma temporada muito boa. Não consigo dizer que é a melhor, eu ainda gosto muito da primeira, porque a gente teve todo aquele efeito surpresa e também tinha mais imagens de bastidor. Mas é uma temporada que conseguiu resumir, de certa forma, o que foi o ano de 2021 e aquela tensão que tinha.
Obviamente a gente vê que faltou algumas partes ali, tipo como a disputa do 5º lugar do campeonato de construtores, que também foi muito intenso. Naquele episódio ali de rookies, né, e do pessoal mais novo, acho que até ali dava para poder ter introduzido, porque praticamente todos esses times tinham um piloto novo ali que estava sendo contestado, que precisava ajudar o time, em alguns momentos faltou e por isso foi faltando pontos para algumas dessas equipes. Então, acho que talvez por esse lado tenha faltado um pouco, mas para quem quer conhecer a narrativa, entender pelo menos, conhecer um pouco mais do Hamilton, porque a gente teve finalmente depoimentos dele, coisas dele falando realmente, não foi tipo só uma pincelada no final de uma temporada. Esse ano ele ganhou um destaque, por mais que o Verstappen não tenha dado seus depoimentos. Eu acho que as escolhas das falas do Verstappen, de entrevistas que eles pegaram ali para poder compor a temporada, deu certo. Funcionou porque ali a gente também sabe quem é o Verstappen, sabe quem é o Hamilton, e o próprio Horner e o Toto Wolff fizeram questão de mostrar quem eram os pilotos deles para a equipe deles, né? Tipo, o quanto que eles ficavam para os seus times e o quanto que a Red Bull depositou, assim, toda a expectativa no Verstappen, isso não só em 2021, mas toda a construção que eles fizeram nos últimos anos em que a Mercedes foi ganhando os campeonatos, o quanto que eles queriam derrotar a Mercedes. E Denise, legal que a Débora falou desse negócio que o Verstappen não participou, se você depois quiser complementar alguma coisa que a Débora falou, mas já para deixar um gancho para você, é legal que o Verstappen não participa porque ele fala que não gosta muito da forma que é trabalhada as falas, as amizades, entre outras coisas. Já no caso do Lewis Hamilton, ele está produzindo o próprio documentário dele, mas ele participa, ele vai lá, faz a participação no estúdio, você vê que fora realmente não tem tantas imagens dele, é só dentro do box da Mercedes, que ali realmente não tem como ele negar, porque está dentro do box da Mercedes, é parte. Então eu acho que assim, dá 2 tons em que realmente o Max Verstappen, eu acho que às vezes ele perde a oportunidade, na minha visão, de poder também falar, sabe, expor e falar assim, olha, eu não falei isso, depois nas redes sociais se ele quiser, mas agora ele deixa para a Netflix decidir o que ele quer falar, então fica meio estranho, né, a posição dele. Mas é o Verstappen. Verstappen, assim, ele não liga para essas coisas, para a imagem dele. Ele não quer saber se gosta dele ou não. Ele quer correr e ponto. Mas eu gostei de como a Netflix tratou isso, porque isso também era um ponto de interrogação. O Max campeão, como é que você vai tratar a narrativa dele, sendo que você não tem entrevistas dele, né? Mas a Netflix fez, acho que, um trabalho sensacional de conseguir suprir isso com algumas falas que eles conseguiram captar. Aquela parte que a gente tem ali no final, né, nos últimos episódios, que é de uma comemoração da Red Bull, uma privada, e que a Netflix estava ali e conseguiu filmar, aquilo ali também foi bem legal, vendo a forma como o Max estava falando com o time, e a gente vê que a Red Bull estava muito motivada para poder ganhar esse título, né, eles realmente queriam e fizeram o possível realmente para poder ter esse resultado, mas eu acho que ali, pelo menos, acho que em alguns momentos a gente viu que a Red Bull comemorava muito quando tinha um bom resultado, mas também, tipo, todos perdiam quando era um resultado que não era favorável. Bom, agora vamos comentar um pouco sobre o que cada um sentiu falta, né? Eu vou começar. Eu acho que realmente o que eu senti falta foi, como eu falei, eu acho que alguns episódios ficaram muito longos, episódios repetitivos, como esse dos Hooks. Eu acho que, cara, o Gasly e o Ocon já foi tratado sobre eles em episódios passados. A gente já sabe da luta do Ocon para chegar na Fórmula 1. Já foi desde dito. A primeira temporada. O Gasly também. Então, cara, querer falar da vitória dele, pô, acho legal. Dá para se inserir num episódio que fala só de Hooks, mostrando assim como um jovem piloto deu certo, um cara que foi teimoso, que insistiu, tal. Mas a excelente temporada do Gasly, por exemplo, não foi dita na hora que estavam falando daquela rivalidade, só se trataram ali do GP da Hungria, como se cada GP fosse decisivo para um piloto. Mas eu acho que o que faltou realmente foi um pouco ter pincelado sobre Vettel, Kimi Raikkonen aposentando, Alonso, esses outros personagens que foram tão importantes, principalmente quando inseriram aquele prêmio de ultrapassagem. Eu falei, pô, será que eles vão querer explorar isso? Sabe? Como esses pilotos podem estar motivados a brigar com os novos pilotos,
por serem mais velhos. O Vettel, que é um cara que estava praticamente aposentado, veio para o Aston Martin, está liderando uma equipe. Então eu acho que faltou a delicadeza deles em escolher um pouco mais de personagens para participar da série, porque ficou repetitivo. Daniel Ricciardo, mais uma vez, tem um episódio só para ele, sabe? Eu acho que dá para ter trabalhado ali um episódio McLaren, Ferrari, tudo junto, para reduzir, ter mais espaço. Então, eu queria entender a mecânica que a Netflix tem para escolher e criar os roteiros, sabe? Se eles filmam tudo primeiro, eles vão decidindo antes, vão captando as imagens para moldar o que eles querem. Então, para mim, ficou faltando realmente mais personagens que tem no grid, que tinham no grid, mas que ficaram realmente esquecidos. E nesse negócio de esquecimento é até legal o Russell zoando, né? Pô, minha última participação foi só uma conversa com a minha namorada no telefone. Agora eu pretendo aparecer mais, né? Então, sabe, até os próprios pilotos acho que eles já têm isso. Eles dizem, não sei se eu vou participar, se eu vou aparecer, se eu não vou aparecer, vou ser esquecido ou não. E você, Denise, o que você sentiu falta nessa temporada? Então, só falando da pessoa que foi esquecida, eu lembro do Lando também, que a McLaren fez até eles foram assistir lá em Londres a Premiere e o Lando nem aparece na primeira temporada. Acho que ele aparece, tipo, 10 segundos. Acho que nem isso. Ele apareceu na segunda temporada, ele não apareceu nada. Na primeira, ele acho que nem estava ainda na Fórmula 1. Eu acho que faltou, que nem você falou, alguns personagens. O Alonso meio que sabia que não ia aparecer por causa do contrato dele com a Amazon. Mas faltou, por exemplo, o Raikkonen, né? Até a Débora falou, o Raikkonen se despedindo, pelo menos 5 minutinhos dava para colocar. E eu achei que faltou um pouco de contexto em algumas partes, como por exemplo no episódio lá acho que foi o 8º episódio, que estava decidindo entre o Bottas e o Russell, e aí mostra o Russell na Bélgica conseguindo um segundo lugar na classificação, e a corrida foi para o espaço, porque ninguém comentou do resultado da corrida, que foi o primeiro pódio dele na Fórmula 1 e ficou esquecido. Nem se para colocar, sabe, as letrinhas lá escrito, a corrida não aconteceu e ele ganhou o pódio. Nem para isso, né? Eu acho que faltou um pouco de contexto. E o que você falou do Ocon também, eles tinham que ter conseguido uma outra narrativa para falar dessa vitória do Ocon. Porque falar que ele é um Hulk que está ameaçado não cola, porque ele já estava com um contrato de 3 anos assinado. Não é ameaçado coisa nenhuma. Não. Ninguém ia tirar ele para poder colocar o Piastri, né? Porque não fizeram isso, a gente tá aqui esperando, mas não aconteceu. Então, né, esse lance do Ocon pra mim pegou muito, porque eu entendo que eles pegaram, fizeram a primeira temporada, viram os personagens que deram certo, que é o que eu falo, até no primeira temporada que a gente fez o episódio comentando, eu falei sobre isso, eu falei, gente, a Netflix provavelmente para a segunda temporada vai utilizar os algoritmos malucos que eles têm para analisar quem é as pessoas mais faladas, de quem que a gente faz mais meme, né? Tanto que você vê que criou alguns fixos, o Gunter, a Haas, o Bottas, a bunda do o Ricciardo, agora tem a bunda do Russell, né? Então, sabe, eu entendo isso, mas só que, cara, mudou, a gente tem novos personagens, tem novos pilotos, dá para se explorar muito mais, sabe? Pô, o Checo na Red Bull, eu pensei que dava para ele, sabe, ter falado um pouquinho ali como foi a chegada dele, a questão das exigências com ele no começo da temporada, e então acho que isso foi o que também pegou muito disso daí. E você, Del, o que você acha que faltou? Tem uma lista. Bom, eu acho que da questão, vou comentar primeiro da Alfa Romeo. Eu sei que o Raikkonen é um cara muito difícil para poder ser filmado e para poder fazer uma coisa que seja natural, que seja interessante ali para as pessoas assistirem. Se não, bota ele numa Netflix sem contexto aí, eu achar que o cara é o maior babaca do mundo, sabe? Mas posso falar um negócio? Mesmo que eles não conseguissem extrair coisas com ele em filmagem, se eles aproveitassem filmagens que a Alfa Romeo... Desculpa. que a Alfa Romeo fazia com ele e com o Giovinazzi, cara, era sensacional. Acho que dava para poder ter usado as narrativas da própria Alfa Romeo, porque ali eram momentos em que ele estava mais à vontade, porque era com o time, com pessoas que ele conhecia, não era uma Netflix vindo ali para poder filmar, que obviamente para alguns ainda intimida, né? Então acho que nesse sentido dava para poder ter colocado alguma coisa. Assim, um vídeo que era perfeito para poder ter colocado, para poder mostrar uma despedida ali dos 2 pilotos da Alfa Romeo, é aquele próprio vídeo que a Fórmula 1 divulgou do Raikkonen falando pro Antônio, né, que se cuida, está voltando para casa, quando você chegar você me liga, e o carinho que os dois
nutriram um pelo outro durante esses anos que eles ficaram. Também tem esse fato de, tipo, tem a troca do Russell ali e tá indo pra Mercedes, mas o Bottas eu não vou correr na Mercedes esse ano, e você vai correr aonde, meu querido? Você vai ficar Deus dará aí, tá indo embora da Fórmula 1. Quem assiste a Netflix não sabe para onde Valtteri Bottas foi. Eu acho que o problema é que às vezes você cria uma narrativa que você tá vendendo esse produto para um público que não acompanha tanto a categoria, mas ao mesmo tempo você deixa algumas coisas subentendidas que você espera que a pessoa que está assistindo ali saiba para onde aquele piloto foi, quem ele é. E isso não acontece, né? A gente sabe que muita gente chegou assistindo a série, tem algumas pessoas que só assistem a série por ser um reality e fica devendo nesse quesito. E acho que uma outra coisa que eu senti falta, só para não me estender muito, mas é o fato das regras, assim, tipo, isso me deixa com uma raiva, sabe? Não explicar a maldita da regra. Coloca lá umas letrinhas, tipo, a questão da sprint. E da onde que tiraram de inventar de fazer uma sprint? 3 corridas no ano. Como que talvez a mecânica da sprint, que tem uma classificação, uma corrida no sábado e uma corrida normal no domingo. Episódio de Silverstone, parece que a gente teve 2 corridas lá que, tipo, tiraram da cabeça ali na hora. Vamos fazer 2 corridas esse final de semana? Vai ser legal? Vamos. E Monza foi muito zoada a explicação, né? Tipo, ficou meio jogado. Uma corrida de 18 voltas. Tipo, 18 voltas. Tipo, só isso, uma corrida de 18 voltas. E a do Brasil, ninguém viu, não é mesmo? Então, assim, também no meu pacote de sentir falta, o GP do Brasil, que eu acho que eu não nutri nenhuma expectativa para a temporada desse ano, mas eu fiquei tipo, e aí, vamos ter o GP do Brasil? Porque é dos 2 últimos episódios, né? Ninguém tinha falado de GP do Brasil. Ganhamos 20 segundos, parabéns para nós, fizemos muito esse ano. Eu queria entender o que eles têm contra o GP do Brasil, porque na primeira temporada teve a vitória quase vitória do Verstappen, que ele bateu o Ocon, e a única coisa que apareceu foi aquele vídeo que alguém fez dos dois se empurrando. Depois, na outra, foi aquela vitória do Verstappen com o Hamilton, foi pro pódio, mas daí ele saiu. Entre o Carlos Sainz também foi tudo muito cagado nas filmagens, sabe? Tudo bem, mostrou lá a atenção do pessoal esperando, né, para saber se ia pro pódio ou não, mas mesmo assim foi bem fraquinho. E agora que, cara, foi a melhor corrida, até hoje o Lewis Hamilton tava lá na Expo Dubai, perguntar para ele, melhor corrida, Brasil, cara, todo mundo fala, melhor GP que teve nos últimos anos, GP do Brasil de 2021. Os caras simplesmente colocam lá um GIF e pronto, acabou, é só isso. Perderam a chance de ouro de fazer um super episódio. E pensa na narrativa, dois pilotos concorrendo ao título, um deles cai para último, e tem que se recuperar, e é punido de novo, e tem que se recuperar de novo, e tudo isso podendo decidir um campeonato. Perderam a chance, né? Perderam feio. E realmente, você parar pra pensar, perderam uma chance de ouro, porque assim, que nem eles quiseram retratar, vamos supor, que nem, deixa eu pegar uma corrida aí de alguém, o do Mazepin lá na Rússia, não foi tão dramático quanto foi do Hamilton, sabe? Tipo, cara, nunca que foi, sabe? Tipo, o GP de Monza foi legal, o GP de Silverstone foi legal, que teve o Hamilton punido, mesmo assim ele correu atrás, tudo, os caras conseguiram criar uma dramaticidade naquilo, mas, o GP do Brasil ele foi completo, acho que nenhum roteirista nunca imaginaria que iria conseguir aquilo. Tem o Verstappen tocando na asa, eles poderiam ter usado até a brincadeirinha do Vettel para mostrar que, cara, tava numa situação em que até o Vettel tá fazendo piada. Realmente, o GP do Brasil, é por isso que eu falo que se eles enxugassem um pouco mais algumas coisas que eles repetem, sabe, fosse eles precisam fazer tão corrido, mas assim, um pouco menos repetitivo, porque, cara, Bahrein foi, eu acho que 3 episódios com Bahrein, Barcelona também, tipo, cara, dá pra diversificar um pouco, não sei, talvez os caras tenham medo de vir pro Brasil, alguma coisa assim do tipo, né? Porque dava mesmo para fazer um super episódio contando essa narrativa, porque quando aconteceram tudo que aconteceu com Hamilton no Brasil, todo mundo já estava dando o título pro Verstappen. Nossa, se explorar essa narrativa do tipo assim, tá tudo acabado sim, pro Hamilton e ele consegue superar tudo, olha que narrativa excelente. Exato, eles poderiam ter falado, tipo, México, o Verstappen venceu o México. Eu lembro da Rafael, do Garoto da F1, falando. México, Estados Unidos. Ela falou assim, acabou a temporada pro Hamilton, o Verstappen é campeão, impossível reverter. 4 corridas, diferença de pontos.
o Hamilton vai lá, vence, chega empatado para a última. Ficou parecendo que ele só conseguiu um empate na última corrida. Aí até coloca o Horner falando lá, eles queriam levar empatado para a última corrida, forçar o Hamilton a vencer. Cara, então acho que assim, realmente, se pegassem ali o penúltimo episódio, tivessem falado do México até Jeddah, cara, teria sido um tremendo episódio. O Verstappen saindo, tipo, soberano do México, e vem o Hamilton remando, todas as diversidades dos dois brigando, não precisava criar um vilão e um mocinho, mas só o conflito dos dois teria sido muito bacana. Não, e acho que uma coisa também que a gente vê, principalmente nesse final da temporada da Fórmula 1, né, que a Red Bull, ela remou muito, tipo, teve momentos em que ela tava muito bem, assim, que ela até abria uma diferença pra Mercedes, e não importava o que acontecesse, do nada a Mercedes ia lá e, tipo, tirava de novo todo o sono da Red Bull, porque se aproximava muito rápido. Isso era questão de 1-2 corridas, já mudava tudo de novo. E esse final da temporada da Fórmula 1 foi muito rico, porque teve a sequência de vitórias do Max e o Hamilton com problemas, com erros que ele acabou cometendo, né? Tipo, o problema também ali em Baku, tipo, foram várias coisas que aconteceram. E aí chega, tipo, nesse final da temporada na Netflix não tem, tipo, é muito corrido, mostra uma outra coisinha ali desse final, mostra as vitórias do Verstappen, mas não dá o peso do que foram as vitórias do Hamilton no final mesmo, tipo, a construção que foi para poder chegar a esse empate, né, não foi tão simples. Bom, e a Débora até começou falando, né, da Williams nessa temporada, acho que foi legal, eles têm trazido a Williams, ter falado da Williams. Eu acho que assim ficou. Acho que assim é a primeira vez que eles trataram uma equipe que já está há muito tempo no grid, como tendo assim um contexto histórico muito bom, em que eles mostraram ali algumas cenas dos campeões, da sede, com os carros antigos. É uma coisa que eu sempre senti muita falta quando falavam da McLaren, da Ferrari. A McLaren, às vezes, até em York, eles mostravam, né, os carros, tudo, mas tipo, Ferrari, as outras, acho que ficou sempre muito jogado isso. E aí mostra o Just Capito, que para mim é, cara, um personagem muito bacana que tá tendo agora na Fórmula 1. Eu gostei de ver a forma com que ele conversa, com que ele brinca, sabe? A forma com que ele tratou a equipe. Então, né, Denise, acho que a Williams pela primeira vez foi tratada dignamente dentro da temporada, e é algo que eu espero no futuro para as outras equipes, tipo McLaren, Ferrari, Mercedes, que já são equipes que estão há muito tempo no grid. Mercedes a gente fala, né, 2010, mas tem a pré lá no começo das temporadas, com o Fangio, por exemplo. Eu acho que é uma coisinha que às vezes dava para eles trazer ali só para a gente poder ter uma ideia, e para a galera nova que está chegando, poder criar essa identidade com essas equipes históricas. Sim, finalmente eles fizeram justiça com a Williams. Mas acho que o relato da Williams acho que deu certo justamente por ser uma equipe tão histórica e passando por um momento tão difícil como foi. Eu não sei se daria certo já com uma equipe, já uma Ferrari ou uma McLaren da vida, essa mesma narrativa. Eu não sei, mas acho que falta... no geral, um pouco da série da Netflix falta um pouco de contexto. Aí a pessoa acaba tendo que procurar por conta própria, né? Eu acho que conseguiram pelo menos resgatar. Eu até tava falando com o Rubens, acho que algumas daquelas imagens que eles colocaram no episódio da Williams, da própria Claire e umas outras coisinhas ali, era a imagem que eles já tinham no banco deles, porque não tinha sido usado nas outras temporadas, eles resgataram e colocaram agora. Então, assim, material eles têm, eles só não usam, né? Netflix, dá aí pra gente que a gente edita pra você. Mas eu achei legal, pelo menos, mostrar um pouco mais do Capito, porque o Capito é uma figura que é nova na Fórmula 1, né? Ele já é muito conhecido de outros campeonatos, mas para a Fórmula 1 ele é novo, e para a Williams ele está sendo muito essencial. E o relacionamento dele com os pilotos, aquilo eu achei muito legal, porque é algo que eu, acompanhando a categoria, eu já vejo, mas eu acho que faltava esse esforço de mostrar um pouco mais sobre ele. Porque a gente conhece muito bem quem é o Binotto, quem é o Seidel, quem é, tipo, o Toto Wolff, essas pessoas, mas o Josh Capito não. Agora que a Netflix conseguiu trazer isso dele. E mostrar o Russell, acho que foi bem importante, porque também era a história da Mercedes, né? Não é só um relacionamento com a Williams, mas também o que poderia acontecer dele com a Mercedes.
Mas também tem aquele lado ali que mostra da Williams, né? Tipo, a falta que eles vão sentir desse piloto. Tipo, isso eles deixaram muito claro, né? Eles tentaram fazer de tudo pro Russell ficar, mas o sonho dele era ir para uma Mercedes. E eles sabiam que não ia ter um equipamento para poder dar isso pro Russell, mas que aproveitaram esses anos que ele estava na equipe. Né? Ô, Denise, eu sempre brinquei que dar spoiler da Survivor é meio difícil, né? Porque é uma coisa que a gente já assistiu. Mas tinha coisas que a gente nunca tinha visto, tipo bastidores. E eu fiquei com uma raiva que outro dia entrei no Twitter, a primeira imagem que veio foi do convite do Toto Wolff pro Russell, a contratação ali nos fundos ali, o pessoal meio fingindo que tava fingindo assistir, sabe? Então eu fiquei pé da vida. Mas assim, essa construção eu achei bem legal, do tipo assim, pô, o cara chama o moleque para um canto, faz o convite, fala, pô, você vai ter duas notícias, uma boa ou uma ruim. A boa é que você vai correr para a Mercedes, o ruim é que você vai ser companheiro do Lewis Hamilton. Nessa que ele fala que é ruim que você vai ser companheiro do Lewis Hamilton, para mim, já deixou claro, o Russell, enquanto que o Hamilton estiver na Mercedes, ele vai ser o segundo piloto. Não sei se você sentiu isso também nessa fala do Toto Wolff. Meio que assim, tipo... É o Lewis Hamilton, né? Tipo, o melhor do mundo. Você tá ciente de quem você tá correndo contra, né? Mas, assim, eu achei legal também esse bastidor. Eu consegui fugir de todos os spoilers. Eu só vi essa cena depois que eu já tinha assistido a série. Aí depois que eu fui ver, porque alguém falou que essa cena tinha acontecido na Holanda, em São Forte, não tinha acontecido na Bélgica. Ou ele tinha assinado o contrato em São Forte, sei lá. Mas eu achei legal essa cena de bastidor, assim, tipo... O Russell sempre sonhou ser piloto da Mercedes e o Toto veio lá e falar pra ele que ele conseguiu. Achei muito fofo. Eu acho que é isso que a gente gosta de Drive to Survive, né? Esses momentos de bastidor. Tipo, não é as disputas da corrida, de novo, aqueles highlights que a gente tem no meio da temporada. Aquilo ali a gente já viu, tipo, mas é a questão do bastidor. Acho que é uma coisa de tentar aproximar o público do que realmente está acontecendo ali por trás. E essa cena acho que foi a coisa mais legal que teve, assim, tipo, na temporada, sabe? Valeu pagar ali para poder assistir o episódio que ela aparece e foi muito significativo. Assim também como a conversa que o Toto Wolff teve com o Bottas, né, na casa lá deles, tipo, isso a gente estava pensando que ia fazer e o próprio Bottas falando que já estava na hora dele sair da Mercedes e ter um outro desafio também. Acho que foram as duas partes que me tocaram. Na parte do Bottas, não gosto do Bottas, não gosto, mas nessa parte chorei. O que eu gostei também de mostrar um pouco mais desse lado humano. Você vê, acho que foi no primeiro episódio, com o Lando, quando ele se classifica atrás do Ricardo, como ele fica super chateado. E depois o Ricardo perguntando quanto é que é a multa para não participar da entrevista, porque, tipo assim, não tem condições de participar, porque ele está muito chateado pelos resultados que ele teve. Então, achei bem legal explorar esse lado. A gente não vê também. Não, esse lado que a gente não vê e como é que é o nome? E é bem explorado, achei bem legal. E para quem estiver assistindo no YouTube, no podcast vai ter o link para você comprar a camiseta, tá bom? Mas eu vou compartilhar aqui na tela para quem estiver assistindo no YouTube a camiseta que eu fiz de uma das falas que, olha, eu adorei. Foi uma das falas que na hora que teve, eu olhei para a Débora e falei, a gente tem que fazer uma camiseta dessa fala, que é a fala do Gunter, né? Lá no GP da Espanha, que ele fala, né, que quando tá chovendo merda, nunca é uma garoa. Então eu fiz a camiseta, já tem a camiseta na lojinha do BP, então quem quiser comprar, e se vocês verem novas frases lá no Drive to Survive, fale com a gente, que nós fazemos a camiseta aí, e quem indicar, eu dou a camiseta. Então, indicou uma frase, eu dou a camiseta fica lá para ser vendida. Mas isso eu achei bem legal, sabe? Umas frases, umas coisas que a gente nunca teria, que nem o episódio da Haas é cansativo, mas eu gostei muito de ver o jogo que tava tendo do pai do Mazepin, de tipo, corta a grana, os caras não terminam a temporada. E tipo, aí é legal a gente assistir aquilo e ver o que tá acontecendo agora, e falar assim, amigo, você poderia ter cortado a grana. Os caras iam correr de qualquer jeito, eles iam dar um jeito. Gene Haas não ia fechar. Então, e o cara falando, e o Mazepin, mas é meu carro, tal. E é uma coisa, meu carro tá danificado, do Mick Schumacher tá melhor. E é uma coisa que não fala na série, que durante a temporada eles trocaram os carros, né? Eles trocaram o chassis entre os dois. Mais de uma vez. Aí o Mick Schumacher começou a andar mais rápido, tô brincando. Não deve ter acontecido, vai. Então, mais de uma vez, né? Então, cara,
foi muito legal essa parte de bastidores em que eu acho até uma coisa que é bem curiosa, que uma galera que ficou esses dias conversando com a gente nas redes sociais, principalmente depois do GP de Abu Dhabi para hoje, muita gente fala o seguinte: tais pilotos, tais chefes de equipe atuam muito nos bastidores com politicagem. Aí eu fico, tá, como é que você sabe? Tipo, é uma coisa que eu não gosto de falar de que, eles atuam nos bastidores. A gente não sabe. Tipo, olha tanta coisa que veio na Netflix que a gente nunca viu, nunca pensou que ia acontecer, sabe? Tipo, aquele esporro do Gunter no Mazepin, tipo, e o Mazepin não dando o braço a torcer, e eu nervoso, eu falando, mano, o moleque não dá o braço a torcer, o cara não concorda, tipo, naquela sessão... Isso é errado, cara! Não, naquela sessão do pneu em que ele fala, esse pneu eu não quero nem falar. Como assim, cara? Você não tá acertando o ajuste desse pneu, você tem que falar pro engenheiro saber e te aconselhar, sabe? Ele não queria falar nada na frente do Mick, né? Nada. Tipo, ele não... Como se o Mick precisasse de ajuda dele. Meu querido, o Mick Schumacher saiu de lá campeão. Mas aí, acho que é a parte muito doida, porque, tipo, eles pintam o Mazepin como se ele tivesse sido campeão da Fórmula 2 e o Mick Schumacher é um lixo, sabe? Tipo, não, eles falam que o né, Denise? Eles falam que o Mick o Mazepin foi terceiro, mas o Mick não foi o campeão. Tipo, eu fiquei assim. Né, fizeram tipo a narrativa como se o Mazepin fosse o melhor piloto do mundo, injustiçado, coitado. Seria tão bom se o pai tivesse cortado a grana antes, teremos o Pietro Fittipaldi na equipe hoje nesse momento. Ele não seria mais. Já não seria tão novato, aí esse ano ele estaria no grid, né? Pô, Mazepin Sênior, por favor. Né? E é uma coisa que é interessante, tipo, para mim colocaram que o Mick Schumacher só tava ali mais por causa do sobrenome, sabe? Porque eles pegaram as falas do Gunter falando da importância do Schumacher, por causa do sobrenome e tal. Tá, tudo bem, o moleque tem sobrenome, mas assim, eu vi Damon Hill correr, Jacques Villeneuve correr, cara, os dois tinham sobrenomes, foram campeões, mas eu vejo o Mick um cara muito mais bem preparado que esses dois que chegaram, sabe? Damon Hill chegou bem mais velho na Fórmula 1, ele era muito cru, sabe? Ele foi se moldando com os anos, e numa época que você podia fazer teste a rodo, você tinha que fazer teste, tipo, na calçada da sua rua, não tava nem aí. Jacques Villeneuve é um cara que se moldou no Canadá, nos Estados Unidos, veio pra Fórmula 1, e foram dois que pegaram uma época da Williams também, que construíram os carros monstros, né? Com motor Renault, assim, que eram imbatíveis. E o Mick Schumacher, eu já vejo que é o cara, moleque que tá lá desde a base. Ele mesmo fala, ele que tem que entregar o currículo dele. Pô, eu acho muito legal que ele fala de uma forma assim, sem enfiar o peito. Ele, eu fui campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2, agora eu tô aqui. Tipo, pra ele é natural. Só. Então, né, eu acho muito incrível isso, que eles quiseram colocar assim, não, o moleque é injustiçado contra um cara que só tem sobrenome. Não, o Mick Schumacher tem um currículo invejável. Sim, foi campeão da Fórmula 3, Fórmula 2 e queridinho da Ferrari. E, tipo assim, a Ferrari não tá investindo no futuro dele por nada, né? Porque não basta ter sobrenome, né? Se você tá numa Ferrari vai disputar um título, só sobrenome não vai bastar. Débora, falando em sobrenome, é uma coisa que eu achei legal, e foi a hora que o Fisola lá da Pirelli, a Marisola tá andando com o Binotto, e aí ele zoa com o Binotto falando, o pai do seu piloto vai vir puxar a tua orelha, tipo, cara, e é o Carlos Sainz entrando com o pai dele, e assim, é uma coisa que eu falei que nisso eu gostei, cara, eu acho que eu vi muita gente dando importância pro Carlos Sainz pai, depois que surgiu o Drive to Survive, principalmente naquela temporada em que o Carlos Sainz chegou na McLaren e mostrou ele com o pai dele, que isso eu achei legal, sabe? Alguns personagens que eles inseriram de fora da Fórmula 1, que, sabe, que o pessoal tá começando a dar importância. Acho que o pai do Carlos Sainz foi bem mostrado, né, na temporada em que eles mostraram a família do Sainz ali, né? Então, é um cara que passou a ser um pouco mais respeitado, e o pessoal também começou a procurar para poder saber quem ele era. E aí a gente teve, acho que a participação dele também na Extreme E, que acabou ajudando a mostrar um pouco mais também da imagem dele, porque aí o pessoal começa a se ligar em quem que é o pai do Carlos Sainz, só que vai ver as participações que ele teve no Rally e o quanto que ele fez o que é o Carlos Sainz Jr., que a gente vê na Fórmula 1 hoje, o que é esse piloto e o quanto que ele é esforçado. Porque o pai dele cobrou muito isso dele. Você quer ser bom, você quer correr na Fórmula 1, então você tem que ser o melhor. E o Sainz é uma coisa que eu e a Denise já perdeu um tempo aí conversando, né? E eu sou viúva. Desculpa. Que ele é um piloto
perdão, que ele realmente se esforçou para poder estar ali, que ele quer dar o melhor dele. Eu senti um pouco de falta, assim, nessa repetição que a gente tem de personagens, né, ao longo da temporada aí da Netflix. Eu senti um pouco mais de falta de também eles falarem um pouco mais do Sainz esse ano. Porque foi a mesma coisa que ele fez, né? Quando ele foi para a McLaren, de se mudar para próximo da McLaren, para poder viver o que era a equipe. E acho que dessa vez poderiam ter falado também sobre a mudança dele para a Ferrari, o quanto que, tipo, só dele ter trocado de uma equipe para outra, ele já mudou a chavinha e ele estava, tipo, indo dedicado a ser um piloto da Ferrari. Acho que isso faltou explicar um pouco, porque parece um pouco jogado. Tipo, parece que assim, que ele chegou na Ferrari e que realmente o uniforme vestiu muito bem e ele foi bem. E o Ricardo não, tipo, ele chegou na McLaren e ali não funcionou. Mas teve também um lado de diferença, assim, de adaptação que o Carlos Sainz teve e acho que da postura que os dois pilotos também tiveram ao chegar nas suas equipes, né? O Ricardo chegou como uma estrela da McLaren e o Sainz, ele veio como um piloto técnico para a Ferrari, mas que ninguém sabia se ele ia se adaptar ou não. Tinham mais dúvidas sobre o Sainz na Ferrari do que o Ricardo na McLaren. Sim, e o pai do Carlos Sainz, né, o Carlos Sainz Sênior, é muita politicagem que ele faz também atrás, porque ele é uma figura muito importante no mundo do automobilismo, então ele tem a influência dele e aí ele vai lá nas equipes. Chegou até uma época que parece que ele estava de contatos com a Mercedes, para o Sainz ir para a Mercedes, porque eles estão com o projeto de trazer o Mick para a Ferrari, né, alguém vai dançar nessa história, né, então ele quer garantir o futuro do filho. Mas eu acho que a Netflix acabou gastando muito tempo na rivalidade do Lando com o Daniel. E esqueceu um pouco do Carlos. E o Carlos é uma peça importante até nessa rivalidade, não só... Porque para mim não existe uma rivalidade, é a rivalidade normal de companheiros de equipe, mas eu acho que, cara, eles poderiam ter colocado um pouco mais elevado o Carlos Sainz na equação entre os pilotos, porque o cara apareceu nos pódios improváveis, tipo, Mônaco, do nada assim, o Carlos Sainz tá aqui, tipo, legal, sabe? O próprio GP, se eu não me engano, Abu Dhabi, né, também, ele chegou no pódio ali, tipo, cara, dava pra, sabe, ter trabalhado mais, então... Quando o Leclerc faltava, o Sainz aparecia, né, tipo, conseguia os pontos que a Ferrari teve, e a gente só vê a Ferrari conseguindo o terceiro lugar do campeonato de construtores, porque os dois pilotos dela estavam pontuando. Na McLaren, não, isso aconteceu, mostra a diferença, né, do Lando pro Ricardo, mas não mostra o quanto que a dupla da Ferrari foi muito bem ano passado. Bom, os desacreditados do grid, né? Exatamente. Bom, e a gente teve toda aquela construção da rivalidade Mercedes e Red Bull, né? Tipo, o Christian Horner, né, andando a cavalo de capacete, que me deu náusea. Desculpa, se eu falasse pro meu pai que andar de cavalo a capacete, ele me dava um tapa. Mas eu entendo os ingleses andar porque lá tem mais pedra no passo deles que aqui no Brasil, então faz sentido. Mas, cara, eu achei assim, foi uma construção muito bacana, mostrar que, tipo assim, existia rivalidade, mas eu acho que esqueceram de entregar um script pro Christian Horner, do tipo, cara, não vai demonizar a Mercedes, eles são só seus rivais. E pelo que eu percebi, eu vou jogar para Denise, é que a Mercedes, ela tomou a posição neutra, de tipo, nós somos a equipe a ser batida, e a Red Bull colocou assim, nós somos a equipe injustiçada, porque eles ganham sim, a gente não tem chance de ganhar, e eles são malvados, o Toto Wolff não sabe tratar as pessoas, não são educados, são malvados, não sei o que lá mais. Deixa eu comentar um negócio. Você falou que o Toto Wolff era malvado, né? Aí corta pra cena do Toto Wolff, tipo, agradecendo a garçonete, agradecendo todo mundo que tá ali perto dele. Tipo, é um poço de humildade, né? Então, eu pelo menos achei assim que isso não parte da Netflix, eu acho que é do próprio Christian Horner que comprou essa ideia de que sabe que quando a câmera tá focada nele, se ele fazer umas frases, uns diálogos prontos, ele vai conquistar o público. E eu, pelo menos, tive a percepção que você tem muito mais cenas do Christian Horner com a família, no ambiente da casa dele, junto com os pares dele na Red Bull, do que o Toto Wolff mesmo, sabe? O Toto Wolff, ele é um pouco menos participativo nesse ponto.
Então, dá aquela impressão do Christian Horner, cara de família, bonzinho, e Toto Wolff, aquele cara austríaco, mais estilo alemão, durão. É mais uma equipe alemã. Mas, assim, é construção de Netflix, né, que a gente falou no começo do podcast. Acho que o pessoal já sabe o que a Netflix está esperando, e já cria o personagem para dar para a Netflix que ela quer. Acho que eu tive a sensação de que esse ano, pelo menos o Horner, assim, foi uma coisa que eu falei no Twitter e algumas pessoas não gostaram muito, mas desde a primeira temporada do Netflix a gente tem uma exploração gigantesca em cima da Red Bull, em cima dos seus pilotos e da própria equipe que já foi malvada com seus pilotos, mas aí também eles tentam trazer aquela manipulação de que, coitados, porque eles nunca conseguem o melhor piloto do grid, né? Só tem o Verstappen, tipo, a gente já viu isso nas outras temporadas, não é uma coisa... Eu adoro eles falarem que não tiveram os melhores pilotos do grid, e aí você tem 2 episódios que falam de um piloto que eles enxotaram, que é o Ricciardo, e você tem o Carlos Sainz, que é o cara que não teve nunca oportunidade de chegar na equipe, né? Foi aquele cara que eles nunca olharam com os bons olhos, deixaram embora, e para mim é o cara que mais pende a balança dentro do mercado hoje de pilotos, e para mim é o Carlos Sainz. É o cara que aí falar que vai para uma equipe, as outras equipes falam, putz, perdemos um bom piloto. Não, tem tudo isso, né? E aí a gente olha para essa construção da Red Bull e aí vem a 4ª temporada com o Horner, tipo, o Horner com as suas frases de efeito, tipo, aquela coisa assim, que você vê que foi uma autopromoção, que ele se aproveitava que a câmera tava ali filmando e sabia que, tipo, se eu falar isso aqui vai pra edição, vai dar um drama pra série, né? Essa coisa de ser o coitadinho, de que nunca ganha nada e esquece dos títulos que o Vettel teve, também da época de dominância da Red Bull, que infelizmente, assim, também teve um pessoal ali que odiava, né, os anos da Red Bull comandando a categoria. Mas a única coisa que eu achei meio exagerada do Horner foi tentar pintar a Mercedes como a vilã, e uma coisa que a série fez, e aí, tipo, usando falas do Horner, usando imagens do Horner com outras pessoas, que foi o Horner incitando outras equipes e outros times que não tem nada a ver com a Red Bull a atrapalhar o Hamilton de todas as formas. E como se, tipo, todas as... Eu vou colocar 8 equipes do grid, porque já que a Alfa Romeo não aparece, então... que todas as outras equipes do grid estavam, tipo, com tanta raiva que, nossa, a gente vai apoiar tudo que a Red Bull fizer contra a Mercedes, porque alguém precisa bater a Mercedes. Tipo, era esse o discurso do Horner. E toda... O ódio que eu acho que ele volta a reafirmar na série para cima da Mercedes, sabe? Tipo, para cima do piloto da Mercedes. E acho que talvez isso não precisava ser revivido na série, porque a gente já viu todo o caos que foi ano passado de falas do Horner, que geraram muitas coisas em rede social. Foi até um ponto que eu achei que nesse ano eles trouxeram a abordagem ali do Twitter, com alguns tweets, né, mostrando algumas coisas de mudanças da categoria, que se eles tivessem também usado esse lado para poder coletar algumas imagens de ódio para falas do Horner, que motivaram as pessoas a inflamar a rede social para criticar o Hamilton, tipo, dava para ter mostrado isso também, sabe? Tipo, olha o que falas dele fizeram com o público fora da pista. Bom, uma coisa que eu gostei muito mesmo, foi ter mostrado o Tsunoda. Que, tipo, o pessoal brincando com ele, chamando ele de Yuquinho, sabe? Pérez, né? O único latino lá, o único que vai usar, sabe o que significa um diminutivo. Acho que foi muito legal a parte de mostrar o apartamento dele todo bagunçado, contextualizaram o porquê que ele estava realmente tendo péssimo rendimento, sabe? Mostrando que ele realmente estava ali lá na cidade da Red Bull, em que ele não tinha ninguém para olhar por ele, ninguém para cobrar ele estava simplesmente jogado dentro de um apartamento típico de um adolescente. Cara, ele estava vivendo o sonho de todo adolescente, com dinheiro, recebendo salário para correr de Fórmula 1, jogar videogame o dia inteiro. E não tinha como dar certo. E aí, né, Denise, na hora que mostra que chamam ele, começam a cobrar, colocar ele ali para estudar, que ele fala, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar, não quero fazer exercício, mas mostra que ele tá entendendo aquela importância e que ele tá topando, e aí é uma pena que eles não falaram que na última corrida ele fez uma corridaça,
né? Se não me engano, ele chegou em quarto lugar, quinto, me corrija se eu estiver errado. Então, eu acho assim que foi bem bacana esse episódio com o Tsunoda ter contado que pra galera que simplesmente chega na televisão, coloca e vê um japonês ali, pensa que ele passou por uma categoria de base desde o kart, desde criancinha, mas não. O moleque só tem 4 anos de categoria, sabe? Só 4 anos competindo. Ele é o que teve a carreira mais meteórica de todas. Então eu achei que foi muito bacana esse episódio do Tsunoda. Eu acho também legal de mostrar, porque esses meninos estão chegando muito cedo na Fórmula 1. E você vê, são quase crianças, né? Você vê os meninos, o Lando entrou com 19, o Russell com 20, 21, assim. Então, você vê como o preparo para ser hoje um piloto de Fórmula 1 é muito importante. Você ter essa base. A gente falou do Sainz, como o pai dele ficou no pé dele, não, você vai estudar, você vai se formar, você vai treinar, você vai ser o melhor. O próprio Lando conta como ele se sentia inseguro na primeira temporada de Fórmula 1 dele, falou, será que eu sou mesmo bom o suficiente para estar aqui? E aí você pega o Tsunoda, que vem primeiro de uma outra cultura, ele vem do Japão para a cultura europeia, talvez não esteja acostumado com toda essa escalada que os meninos que são da Europa costumam fazer para conseguir se destacar, né? Porque tem muitos campeonatos, muita gente para você se destacar. E é um menino, não deixa de ser um menino que precisa de alguém que o guie. Então, achei bem legal mostrar essa parte. Eu achei muito importante mostrar isso, né, da carreira meteórica que o Tsunoda teve para poder entender da onde ele estava vindo. E uma coisa que eu achei legal também, eles mostraram, tipo, o pessoal falando, ele ainda tá falando muito palavrão, mas, tipo, ele tinha aprendido inglês naquele momento ali, tipo, praticamente que ele entrou na Fórmula 1, foi quando ele começou a treinar melhor o inglês dele ali, que ele passou por um intensivão, porque antes o inglês que ele tinha era o que ele falava com outros moleques da idade dele que falavam palavrão, então, tipo, é o que ele conhece, né? Não, é o inglês que, tipo, ele teve o primeiro contato, que é inglês de filme, videogame, e o contato que ele tinha com os mecânicos. E, cara, para quem já frequentou campeonato de kart, regionais, mecânicos, os caras xingam, falam palavrão mesmo, e é normal, cara. Não é, você acha que os caras vão ficar com monóculos e chazinho conversando em cima de um motor de kart aberto? Não vão. Então, assim, eu acho que isso também foi uma coisa legal deles terem mostrado porque que ele era tão boca suja e o pessoal da equipe incomodado. Continua falando palavra. O pessoal da McLaren, tem uma cena lá que tem o pessoal da McLaren perguntando, ele continua xingando? Tipo, ele continua boca suja? Continua. Mas eu gostei, pelo menos, a única cena do Horner que eu gostei, na hora que ele tá com o Franz Tost, ele fala, ele o moleque é bom, não perca as esperanças com ele, pode colocar ele na linha que ele vai bem, que daí ele fala, vai ter que fazer um intensivão, né? O voo do Franz Tost é pesado mesmo, a gente sabe que é, né? Eu queria, né? Diga-se de passagem. Pelo menos ia perder a barriga com aqueles exercícios. Não, e acho que só falando ainda disso, é porque no ano passado foi uma coisa que, tipo, muita gente se questionava, né? Tipo, mas por que estão tirando o Tsunoda de Milton Keynes e mandando ele, tipo, pro lado do Franz Tost, para poder morar próximo ali, para poder ter essa vida regrada, né? Tipo, muita gente não entendeu, eu acho que foi legal mostrar isso. E também um outro lado, tipo, ele tava morando perto da Red Bull, e, cara, ninguém da Red Bull teve a pachorra de enfiar um moleque num treino e fazer alguma coisa por ele, tipo, teve que ele ficou jogado, Tost, né? Tipo, ir buscar ele, né, praticamente falar algo. E foi muito legal também ver o Lawson, né, tipo, mano, isso é muito bagunceiro, Tsunoda, meu Deus do céu. Eu vi ali uma reportagem do Tsunoda que ele falando que o Franz Tost corre 10 quilômetros toda manhã. Ele falou assim, eu fiquei com vergonha, porque eu não consigo correr. E o cara me acorda cedinho e vai correr 10 quilômetros e eu tô aqui mó jogado no sofá jogando videogame. Não dá. O cara tem uns 50 anos a mais do que eu e tá aí em forma. E eu tô jogado. E isso é legal, né? Porque, tipo assim, legal, né? É legal, assim, se... ele levando uma vida de adolescente já era um piloto excepcional, porque na época da Fórmula 2 provavelmente ele ainda tá nessa vida, sabe, de ficar jogando videogame, ficar deitado o dia inteiro, ainda mais que o calendário da Fórmula 2 é mais enxuto que da Fórmula 1. Agora, com a cobrança, sendo obrigado a estudar, entender telemetria,
conversar com engenheiros, a falar melhor inglês, tá mais próximo da equipe, cara, eu acho que assim, é para ter otimismo com o Tsunoda. Eu sou até, tipo assim, bem, como eu posso dizer, suspeita a falar que eu sou um dos caras que, cara, entrava piloto japonês, Takuma Sato, Kobayashi, eu era aquele cara, né, até o Nakajima, quando entrou lá na Williams, com o motor Toyota, eu era aquele cara que ficava torcendo para eles, queria resultado bom, sabe? Então, acho que assim, eu acho que o Tsunoda, sendo melhor aconselhado, pode render bem, e foi legal a Netflix ter trazido isso pra gente. Bom, e agora a gente chega, né, 3 estrelas que a gente teve ali na temporada, que foi primeiro, Ferrari, que você tem que. Se o Tsunoda fez um intensivão de inglês, que o outro que tem que fazer é o Binotto, né? Que o Binotto já fica pré-estabelecido que ele só vai falar em italiano. Eu não acho ruim, achei sensacional, porque ele fica falando, começa a me lembrar da novela Rei do Gado, então é muito legal. Mas, Débora, eu acho que essa parte de ter mostrado um pouco da Ferrari ali, de, pô, o Leclerc não se sentiu tão incomodado com o Carlos Sainz, os dois se deram bem, estão numa vibe boa, mas mesmo assim, sabe, existe uma competitividade entre os dois, e principalmente ali em Mônaco, que, cara, eu achei muito bacana ter o Leclerc ter ido ver o pódio do Sainz, e eles têm mostrado, então mostra assim que, pô, pelo menos o Leclerc tinha o pé no chão naquele momento e pensar, eu tenho uma equipe para gerir, eu tenho que estar próximo da equipe, principalmente do meu companheiro de equipe. Eu acho que, por um lado, quando mostram ali a McLaren e a dificuldade do Lando com o Ricardo, eles conseguem mostrar o quanto que o Sainz e o Leclerc conseguiram funcionar muito bem juntos, né? E a parte deles em Mônaco, assim, pelo menos o momento em que eles estão ali no carro, que o Leclerc tá levando ele para poder conhecer a cidade. Tipo, gente, esses pilotos moram em Mônaco, sabe? Mas você tá fazendo um tour com um cara que nasceu em Mônaco, que, tipo, conhece todos os lugares daquela cidade, e ele mostrando, tipo, aqui eu estudei, tipo, aqui eram os lugares que eu passava todo dia, tipo, essas coisas foi muito legal. Pelo menos, assim, foi uma coisa que o Rubens e eu, a gente tava comentando quando tava assistindo a série, mas foi principalmente o Rubens, que ele achou uma figura que foi mostrada ali do Leclerc, que é uma pessoa muito mais amistosa do que é o que a gente tem contato com o Leclerc, geralmente em entrevista, ou diariamente, tipo, com o que ele realmente mostra. Tipo, ele às vezes tem aquele ar de snob, mas acho que com as pessoas que ele tá mais perto e que gostam dele, que ele tem confiança também, ele parece ser uma pessoa legal. Então, por esse lado, foi bem benéfico trazer esse ponto aí da Ferrari. E o Binotto é isso aí, né, gente? O Binotto fala em italiano, se sente mais confortável falando dessa forma, mas acho que é uma coisa que eu compreendo, porque o Binotto tá na Ferrari praticamente desde os primórdios da Ferrari, né? Ele quase fundou ali com o Enzo Ferrari, praticamente, estão os dois juntos. E acho que ele se sente mais confortável em falar em italiano, porque talvez até por entender que às vezes a Netflix manipula as coisas que as pessoas falam, em italiano ele tá falando e ele tem certeza que ninguém vai conseguir, tipo, tirar do contexto, porque ele tá falando realmente o que ele queria dizer ali, queria dar naquele depoimento dele. Então, eu concordo. Binotto continue falando em italiano. Denise, a passagem do Binotto foi interessante falando em italiano, mas só que de chefe de equipe, eu não sei você, mas na hora que eu vi, primeiro que na hora que eu vi o Zac Brown subindo aquelas escadarias, eu falei, ele tá na Filadélfia? Só falta que vai subir lá e vai começar a dar soquinho que nem um Rock Balboa. Aí não, mostrou que era Londres. Aí o cara vai me jogar hockey. Eu nunca na minha vida pensei que ia ver aquele homenzinho gordinho fofinho jogando hockey. Porque assim, o hockey é um esporte violento. Eu não consigo imaginar ele dividindo um disco com alguém, jogando a pessoa de ombro para as paredes, sabe? E o cara perguntando para lá, mas o Richard vai bem, né? E ele fica com aquela carinha, as bochechinhas vermelhas. Assim, a parte do Zac Brown é muito boa. Sempre a participação dele é muito. Eu acho que assim, é esperado pelos fãs, mas principalmente eu e você que são McLaristas, cada vez que ele aparece, parece que a gente descobre uma coisa nova e a gente quer ficar mais ainda amigo dele, né? Gente, eu nem sabia que ele sabia patinar. Eu tenho uma ideia, assim, tipo, coisas surpreendentes que a gente descobre sobre o Zac Brown é que não só ele sabe patinar, mas ele joga rock no gelo. Gente, nunca que eu ia adivinhar isso. Mas assim,
O Zac Brown é outro personagem que a Netflix tinha que explorar muito, porque não só ele é muito gente boa, clubismo total falando, mas ele é muito apaixonado por corrida. Então, e a transformação que ele fez na McLaren, tipo assim, valia um episódio. Esse negócio da transformação da McLaren, que é uma coisa também que é interessante, só se eles estão aguardando algum momento, assim, tipo um título, alguma coisa, para falar alguma coisa para frente. Mas é legal que o Drive to Survive vem acompanhando, tipo, a era pós-Alonso, né? Se eu não me engano, ela pega só um ano do Alonso na Netflix, na McLaren, e depois a chegada do Carlos Sainz, todo o crescimento, e tipo, o fato dele mostrar ali os bastidores dele ficando nervoso com o Ricciardo em Mônaco, porque criou uma expectativa. Pô, o cara ganhou, o cara teve 2 corridas que ele bateu na trave, e agora a gente tem a chance de vencer com ele, mas não vingou. E depois Monza, né? Que Monza, assim, para McLarista, para quem é do futebol entender, é tipo Corinthians ganha dentro do Parque Antártica, Palmeiras ganha dentro do Itaquerão, umas coisas malucas dessa. Então, eu não sei a Denise, mas foi uma das coisas que eu tinha muita expectativa, era ver realmente como eles iam tratar o GP da Itália, como eles iam colocar. E para mim, a cereja do bolo nem é tanto a vitória do Ricciardo, é toda vez eles colocam o Binotto para falar da importância do GP da Itália, e aí a McLaren vai lá e vence. Isso para mim foi muito bom. Nosso modo clubista ativado. Né? De ver a McLaren vencendo. Apesar que ainda me incomoda o pessoal que gosta do Ricardo vai me cancelar nesse momento, mas eu ainda acho que o Lando merecia vencer por tudo que ele já tinha feito na temporada e todos os resultados que ele já tinha tido na temporada. Mas foi legal. Mas assim, como a gente falou, a Netflix pegou alguns personagens e o Ricardo ganha tipo praticamente 2 episódios, né? A McLaren acabou ganhando 2 episódios por conta do Ricardo. Mas foi legal ver a comemoração em Monza. Foi bem legal. Eu acho que uma coisa que talvez eles poderiam até dar uma coisinha assim, sabe? Disso da rivalidade da Ferrari com a McLaren, é que é uma coisa histórica, né? Tipo, é uma briga histórica na Fórmula 1. Tipo, não é uma briga de um campeonato, é uma coisa histórica. Tipo, quando a gente vê Ferrari e McLaren junto, a gente gosta, né? E foi algo que o ano passado conseguiu resgatar, essa disputa das 2 equipes. Então, eu acho que talvez sentia um pouquinho de falta aí de, sei lá, tipo, pelo menos dar pincelada, sabe? Já que ia ter 2 episódios em que a gente ia ter um destaque da McLaren, acho que poderia ter sido interessante mencionar um pouco mais sobre isso. Porque é a maior rivalidade, né? Tudo bem, a gente tá com esse ápice agora da Red Bull versus Mercedes, mas, cara, nada supera, tipo, você pegar a McLaren e Ferrari, sabe? Desde a época que eles marcavam lançamentos simultâneos, ou no mesmo dia, um dia depois do outro, uma marcava, depois a outra vinha e marcava antes. Então, eu acho que, assim, eu vou ser sincero, já a gente arrumando pro final do episódio, eu vou pedir para depois a Denise quiser falar mais uma coisa referente a McLaren e o Ricciardo, mas aí eu vou pedir para vocês falar uma coisa que vocês fariam dentro da série. O que eu faria era o seguinte, eu colocaria episódio de 1 hora para meter contextualizações para o pessoal que é novo, que está chegando a entender, do tipo, por que o Mick Schumacher está chegando e a importância dele. O pai dele tem 7 títulos, foi um dos maiores vencedores, quebrou todos os recordes, bateu de frente com o Senna, foi o cara que, tipo, foi sucedido pelo Lewis Hamilton, então é o príncipe herdeiro de toda a soberania da Fórmula 1, rivalidade McLaren e Ferrari, que vem lá desde a época de Hunt, do Lauda, que daí dá para você buscar até um pouquinho ali do Rush, poder falar que já virou cultura pop, isso, sabe? Depois McLaren, Senna, Prost na Ferrari, sabe? Eu gastaria alguns minutinhos a mais, alguns flashes, porque hoje eles têm acesso a esse material, a Fórmula 1 disponibilizaria para eles, eu acredito, e não é uma coisa que seria na época do Bernie Eccleston, o Bernie Eccleston não permitiria. Hoje eu acho que, então eu gastaria alguns minutinhos a mais só para falar sobre isso. A mesma coisa na hora que teve o lance do Mazepin e do Mick Schumacher, colocar o Mick Schumacher vencendo corrida na Fórmula 2 e o Mazepin também vencendo, para falar, olha, os dois têm vitórias, mas o Schumacher foi campeão, ele recebendo o título, sendo cumprimentado. Quando ele ganhou, ele foi cumprimentado pelo Binotto. Então, vocês já colocam uma cena que tem um personagem que todo mundo conhece. Então, eu gastaria alguns minutos nessas contextualizações, que nem o do próprio Lewis Hamilton, na hora que
que ele fala, pô, eu perdi o título por 1 ponto. Coloca o flash ali dele, sabe, 2016 disputando com o Rosberg, as brigas para saber que o cara já tem uma cascadura de suportar um adversário forte. Então, eu acho que eu aumentaria o tempo de episódio com esses flashes históricos da Fórmula 1 para contextualizar, para a galera entender a importância de que às vezes um ou outro fala alguma coisa, ou ressalta alguma coisa, e às vezes fica meio jogado no ar. Você tipo assim, tá, bacana, por que ele disse isso? E você, Dê? Esse negócio da rivalidade da Ferrari e da McLaren, eles acabaram se focando mais em como as duplas se entrosaram do que como uma equipe rivalizou com a outra. Eu mudaria também, que a gente já comentou, colocava o episódio só dos rookies, mas todos, Mazepin incluído, coloca todos os rookies, e tirava o Ocon dos rookies, porque ele não é rookie, pelo amor de Deus. E colocava ele, de repente, colocar ele numa, num episódio especial de primeiras vitórias, e colocar a narrativa de tal, ele voltou e conseguiu voltar e agora conseguiu a sua primeira vitória, mas não colocar ele na parte do Hux, fazer uma outra narrativa pro Ocon, ou de repente colocar algum outro piloto que se destacou e conseguiu ótimos resultados durante a temporada. Um episódio tipo falando da vitória dele ali e do Pérez no Azerbaijão, por exemplo. Tipo, o pódio do Vettel subindo o pódio pela Aston Martin. Você disse bem, seria interessante você ter construído um episódio mostrando esses feitos individuais que foram realizados durante o ano. Que poderia ter sido até dentro do episódio do Daniel Ricciardo, né? Que o Ricciardo e o Gasly e o Ocon foram os únicos pilotos de equipes abaixo ali que venceram uma corrida esse ano, tipo, tirando as duas grandes. Ou o Pérez no México. Exato. O primeiro pódio no mexicano no México. Exato. É o que eu falei. Perdeu muito fazendo. Os dois primeiros episódios são bem repetitivos. Isso a Débora até comentou. Dá para ter feito um só, né, Dé? E depois ter queimado com um desses de tipo, primeiro momento de cada um. Acho que, novamente, a gente vê que faltou algumas coisas, né? Que quando você vai olhando para a temporada inteira, tudo bem, assim, são 22 corridas, é difícil de você mostrar em 10 episódios. Mas a sensação que eu tenho é que a cada ano que tá passando, a gente tá tendo, tipo, parece que uma redução na minutagem dos episódios. Então, tipo, episódio de meia hora para você contar uma temporada de 22 corridas e repetir muitas pistas. Porque a gente sabe que em algumas pistas talvez eles não conseguiram ir, não conseguiram captar algumas coisas, mas tem os recursos da própria Fórmula 1 que tem imagem daquele paddock ali cheia, né? Tipo, dá para poder contextualizar com outras imagens. Eu acho que uma coisa que eu sinto muita falta e que talvez faça falta para quem está assistindo a série e não acompanha muito da Fórmula 1, é a questão de, às vezes, explicar alguma regra. Tipo, usar os jornalistas que estão ali para poder trazer as suas falas sobre a categoria, talvez pedir para eles, olha, explica essa regra aqui, porque o público que está assistindo não sabe, mas o regulamento da Fórmula 1 é muito extenso. Então, até pra gente que às vezes acompanha a categoria, precisa ir lá buscar para poder entender por que foi tomada aquela decisão. Então, tipo, não precisa se tornar uma coisa chata. Tipo, as regras não são chatas, elas fazem parte do esporte. Acho que talvez faz um pouco de falta, às vezes, contextualizar algumas coisas que aconteceram em pista. Porque, tipo, o break test que o Verstappen fez, tipo, foi uma batida, sabe? Tipo, aconteceu ali, isso não é normal. Tipo, no regulamento tem uma coisa que diz sobre isso. Tudo bem que a gente sabe o desenrolar que teve aquilo ali, das formas como algumas coisas foram tratadas no campeonato. Mas não custava nada, às vezes, acho que tentar perder, sei lá, uns 2, 3 minutos e explicar uma regra, a repetir, tipo, 30 vezes o acidente dos dois em Monza, sabe? Tipo, ou um Silverstone, sei lá. Acho que poderia ter mudado isso. Eles até colocaram o Will Buston fazendo algumas regras e aí até virou meme dele falando umas coisas bem, bem básicas. Um pouco tarde a Netflix chega para dar umas pequenas pinceladas de coisas básicas, tipo bandeira amarela, quando teve aquele episódio do Verstappen ser punido por causa das bandeiras amarelas, ele explicando. Chegou um pouco tarde, estamos na 4ª temporada, né? Tinha que ter feito isso desde a primeira, né? Porque se a pessoa começou a assistir desde a primeira, não tem tanto isso. Mas, assim, faltou talvez um pouco mais de explicação técnica que faça mais sentido, assim.
Não deixar o Will Buxton explicar, entendeu? O Will Buxton, não. Nossa, uma coisa que me irritou nessa temporada, me irritou num nível, foi a participação do Will Buxton. Esse ano ele me deu nos nervos, porque, nossa, parecia que ele... Ai, eu vou ficar quieta. Não, parecia o quê? Agora você fala. Não, que ele tava tendo prazer, assim, em ver a Mercedes sofrer, sabe? E ele também ajudou a nutrir o negócio de, nossa, todo mundo no paddock odeia a Mercedes, sabe? Todo mundo queima, lindo. Eu fico imaginando, Denise, se eles fizessem um Drive to Survive na época do Vettel dominando, Schumacher dominando, as Williams ganhando tudo, como é que seria, né? Nossa, a Tyrrell tá revoltada com a Williams. Nossa, é legal. Agora, do Will Buxton, a única coisa que eu conseguia lembrar, olhando para ele, é daquele comediante que fez as imitações. Nossa. Toda vez que eu via o Will Buxton, eu lembrava daquele cara. Porque ele faz aquelas expressões, aquelas caras e bocas, eu só conseguia lembrar daquilo, eu começava a rir. Já a Jenny Grove mandou muito bem, né? Cara, ela foi sensacional. Ela, assim, explicando, falando, e ela sabe usar muito bem as palavras, sabe? Tipo assim, você via que ela colocava certinho para não dar margem de interpretação, para não, sabe, dar chance para ninguém apontar que ela tá favorecendo um, favorecendo o outro. Uma que eu gostei que teve participação, que não é da Fórmula 1, é a Suzy. Cara, eu acho que assim, tá, a hora que ela fala do Toto Wolff é bacana pra gente poder entender esse personagem, de como ele é um cara que praticamente um lobo, né? Tipo, marcou a caça dele, ele vai pra cima. Mas na hora que ela fala dos pilotos, que é uma briga acirrada, que é um esporte voraz, cara, eu achei muito da hora. Eu já sou fã da Suzy Wolff como chefe de equipe lá na Fórmula E, mas ver ela ali, eu fiquei assim, pô, nas próximas tomara que utilizem mais ela, sabe? Ficou muito bacana a participação dela, ficou natural, ela, sabe, você percebe que na hora que ela explica sobre a rivalidade, ela não toma partido, tipo, falando, o Hamilton é assim, Verstappen é assim. Não, ela fala de forma genérica dos dois, e do que ela fala serve para os dois, e não só para eles, para qualquer outro piloto de Fórmula 1. Eu achei isso muito legal. Bom, pessoal, faz parte, né, da cultura do brasileiro reclamar. A gente vai reclamar de episódios, vamos reclamar do que aconteceu, mas eu acho que essa temporada, junto com a primeira, para mim são as melhores, sabe? A primeira, eu acho que pode ser que hoje eu assista, eu vejo novas coisas que foram descontextualizadas, que foram tiradas, sabe, de forma real, assim, que foi totalmente fictício para a Netflix, mas ainda tem aquela garra, aquela paixão pela primeira temporada. E a quarta agora eu gostei. Eu acho que foi aquilo que a Débora falou. A terceira para mim foi tão ruim que eu não criei expectativas para a quarta. E eu assisti no primeiro e segundo episódio, eu falei, pô, tá bacaninha. Foi chegando. E como a Denise falou, cara, os dois últimos, a Débora viu. O último episódio, na parte final, eu levantei do sofá, porque, tipo assim, cara, que merda, tipo assim, revendo, e aí você revê todos os rádios, as conversas, então eu gostei dessa sensação que a Netflix trouxe, principalmente nos últimos episódios ali, de que, tipo, a gente sabe o resultado, mas, cara, a gente quer ver alguma coisa diferente, e eles entregaram algumas coisas diferentes, que foi bem bacana. Eu acho que eu gostei também dessa temporada, assim, tipo, tem todas as coisas que eu senti falta, mas acho que até pela temporada pesada que a gente teve ano passado, conseguiram retratar bem o ano, e o importante também foi trazer outros personagens para poder dar uma aliviada no que tinha acontecido. Não dava para poder a gente ter 10 episódios do Christian Horner descendo a lenha na Mercedes e, né, fora as disputas que a gente teve do Hamilton com o Verstappen em pista. Acho que ia ser extremamente cansativo se fosse só dessa forma, se eles só trouxessem essa abordagem. Mas eu gostei do resultado final, assim. Infelizmente, agora a quinta temporada tá meio nebulosa, né? Ninguém sabe se vai ter ou não, porque quando a terceira acabou pra quarta, a gente já tinha praticamente uma pré-confirmação, porque já estavam rolando filmagens. Agora tá um negócio muito obscuro. Teve várias reclamações, né, do pessoal de pilotos, teve das equipes em si ali também, alguns comentários depois que a temporada saiu. Parece que até o próprio Domenicali tá vendo como é que vai ficar a próxima temporada, se realmente vai ter. É um material que eu acho válido, talvez mereça uma reformulação, uma reestruturação, mas tá sendo muito grato ter Drive to Survive, porque trouxe um público novo,
para a Fórmula 1, são pessoas que também estão consumindo mais dos conteúdos que são relacionados aos pilotos que gostam, das equipes que gostam, e acho talvez que agora que já pegaram um público, assim, talvez tentar explicar um pouco mais de regra, trazer mesmo para o caráter do que é a competição, né? E também mostrar, acho que mais dos bastidores para os próximos anos, se a gente tiver. Seria interessante, porque a gente comprou essa série na primeira temporada pelos bastidores, né? E acho que falta muito disso também. Não é só as imagens do cara indo ali na câmera e falando o que ele achou. Tipo, é o que realmente estava acontecendo no paddock. Não, eu acho que se tiver uma quinta temporada, que parece que eles já estavam gravando com a McLaren na pré-temporada. Eu vi uma foto, acho que da Netflix acumulando. Então, se tiver, eu acho que agora, tendo menos restrições, né, por causa do Covid, talvez eles tenham mais acesso aos bastidores. Eu sei que, por exemplo, no Bahrein, eles já vão ter sessão de autógrafo, que até então estava proibido. Então, quem sabe a Netflix agora tendo um pouco mais de acesso, tendo essa restrição por causa do Covid, consegue trazer mais bastidores. E eu gostei também, como a Débora falou, eu estava com medo de ser uma temporada centrada em Red Bull e Mercedes, e eu fiquei muito feliz. Se você conseguir passar pelos 2 primeiros episódios, são um pouquinho mais arrastados, tenha paciência, que depois melhora muito, e eu gostei que eles deram espaço para outras pessoas e não se focaram nos 2. Exato, pessoal. Bom, eu vou agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, assistiu pelo YouTube. Se você ouviu a gente nos agregadores, marque a gente, disponibilize aí seus colegas, caminhe para as redes sociais, que é muito importante para o crescimento do BP. E agradecer a Denise por ter participado aqui com a gente. Muito obrigado, Denise. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Lembrando aí que não sei quando você está ouvindo agora, se já foi na semana do GP do Bahrein, se já em Jeddah ou ali já próximo da Austrália, vai depender do encaixe aí desse episódio. Vou tentar soltar o mais cedo possível, mas vale aí o que você achou do Drive to Survive, o que você está achando aí, se vai renovar ou não vai, se renovar, o que você espera que melhore. Denise, mais uma vez, muito obrigado. Vou pedir para você falar onde você pode se encontrar na internet, depois a Débora. Eu sou o Rubens GP Neto, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Rubens e Débora, por me receberem aqui no BBcast. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, por Denise Vilch, e também você pode encontrar minha série sobre circuitos aí no site do Boletim do Paddock. Bom, obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Denise, por ter aceitado o convite para poder participar de um episódio do BPcast. Agradecer a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como TheFlowers, me acompanhem nas redes sociais e também o Boletim do Paddock. E a gente retorna aí numa próxima para poder comentar sobre uma outra série ou também, né, falar bastante dessa temporada 2022 aí que promete muita coisa. Então é isso, pessoal. Como dito, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.